vocês com a paz do Senhor, a igreja. Amém. Peço que os irmãos possam tomar assento. É com alegria e uma responsabilidade muito grande que estou aqui para somar com os irmãos, a diretoria da igreja, e dizer que isso enche meu coração de alegria. Sempre é bom, irmão, quando nós temos a oportunidade de poder estar engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu estou aqui esta noite nessa incumbência de estar ministrando sobre este assunto. O pastor falou que queria uma pessoa, um pastor, que falasse a língua dele. Jamais eu iria falar alguma coisa aqui, ainda que fosse um culto de doutrina, que eu não tivesse o aval dele. Alguma coisa do meu consentimento, da minha opinião, que fosse contrária à opinião do meu pastor. Então nós vamos estar falando sobre um assunto que é o tema de hoje, que é dízimo e ofertas, e um assunto que não tem muito tempo que foi falado aqui nesta noite, aliás, foi falado aqui nesta igreja, onde eu aprendi muito, pastor, e tirei muitas dúvidas. Eu queria até repetir para a igreja, porque antes de eu começar a falar, porque as coisas boas devem ser repetidas, as ruins a gente deve esquecer, as boas devem ser repetidas. Eu aprendi uma coisa que até então eu tinha um conceito totalmente errado em relação ao dízimo. Eu aprendi assim: seja dizimista para Deus te abençoar. Foi assim que eu sempre aprendi. Mas o pastor nos ensinou que é totalmente contrário. Nós somos dizimistas porque somos abençoados. Você muda totalmente, né? Ora, se eu estou pagando o dízimo, obviamente eu já fui abençoado. O Senhor já me abençoou. Então, isso é certo. Irmãos, eu quero falar, nem vou ler aqui o texto, porque o texto do irmão Paulinho já leu aqui com a igreja, já me beneficiou bastante. Irmão Paulinho, você pode salvar para chegar bem aqui, viu? Mas é um jeito carinhoso que ele aprendeu a te chamar de Paulinho, nunca vai ser Paulo, vai ser Paulinho para sempre. Amém. Eu queria falar um pouco sobre alguns conceitos errados em relação a dízimo. Nós já aprendemos muito sobre dízimo. A igreja onde vocês têm passado, com certeza já foram ensinados. Mas no dia a dia, a gente vai nas igrejas, também na nossa própria igreja, a gente vê, a gente observa que ainda existem algumas dúvidas, pastor, em relação a dízimo, como ofertar, como... Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quem acha que dízimo é a mesma coisa de oferta? Levante a mão. Que maravilha, que igreja convertida. Isso é maravilha. Todo mundo sabe que dízimo é uma coisa totalmente diferente de oferta. E infelizmente, nós sabemos que existe ainda muitas pessoas, muitas igrejas que fazem essa confusão e que estão ofertando e que estão achando que é dízimo. Porque o dízimo, irmãos, é uma lei, é totalmente diferente. É uma lei. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque eu fui lido esta noite. Então o dízimo é uma lei. A oferta é voluntária. A oferta, ela é dada de coração. A oferta é uma forma de expressar, irmãos, a nossa gratidão a Deus. Assim também como o dízimo. Mas o dízimo é uma lei. Nós precisamos dar os nossos dízimos, 10% de tudo que o Senhor nos dá. Para quê? Qual é a finalidade? Todo mundo sabe. Para que haja mantimento na casa do Senhor. E esse mantimento que a Bíblia fala, não está se referindo apenas na assistência social. E temos sempre a igreja cheia aqui de cestas básicas para estarmos ofertando, ajudando famílias carentes. É claro que também conta, mas nós temos várias despesas na nossa igreja.
despesa de água, despesa de luz, enfim, são inúmeras as despesas que temos na nossa igreja, até mesmo na hora de dar uma oferta para um pregador que vem de fora, para alguém que nós convidamos para cantar numa festividade, às vezes precisa, e nós precisamos ter um caixa na nossa igreja para assumir essas despesas, para pagar essas despesas. E é com essa finalidade, para que haja mantimento. A igreja tem que manter-se com o dinheiro da igreja. E também, no caso, se formos falar de missões na área missionária, precisamos de mais, como o pastor falou agora há pouco, para nós pregarmos o Evangelho. Nós não pregamos por dinheiro, mas precisamos do dinheiro para pregar o Evangelho. Tem que comprar comida, sapato, roupa, aluguel para os missionários, enfim. Então essa é a finalidade. E as ofertas, irmãos, as ofertas, ela não é uma obrigação, mas a oferta, ela é dada, irmãos, como a expressão da nossa gratidão a Deus. E infelizmente, como eu estava falando, eu quero falar agora deste assunto. Tem pessoas que às vezes tem olha, isso é para os comerciantes, eu também sou comerciante, e isso acontece muito do lado do Nordeste, naqueles fazendeiros, nas chácaras, enfim, tem muitas pessoas que às vezes têm um rendimento bom, um lucro bom no seu comércio, na sua empresa, e ele acha que se for somado dízimo para dar, às vezes ele calcula e fala, não tem como, é muito, não dá para mim dizimar esse valor, eu vou dar uma oferta. Só que a oferta é bem-vinda, a oferta é maravilhoso, mas a oferta é uma coisa e dízimo é outra coisa. E tem muitas pessoas, irmãos, que entendem que dando uma oferta está se isentando da responsabilidade de estar dizimando. Como eu falei dos interiores, tem muitos fazendeiros que eles pensam assim. Inclusive nas igrejas católicas a gente vê demais isso, até em filmes, né? Aqueles fazendeiros chegam lá com aqueles pacotão assim, entrega para o padre uma ajuda, uma oferta que eles dão, às vezes para a reforma da igreja, enfim, para o uso da igreja. Mas não é o dízimo. O dízimo é totalmente diferente de oferta. E tem muitas pessoas achando, porque estão dando uma oferta, estão ofertando, eles estão então, está tudo certo com Deus. Mas não é. Porque a oferta, irmãos, ela é voluntária. A oferta, ela é, olha, tem um pastor, eu aproveitando que estou falando da oferta, eu não, por uma questão de ética, claro que eu não vou falar o nome, mas não sei se algumas pessoas conhecem um pastor que prega muito nas rádios, e ele ensina algo muito errado em relação à oferta. Ele fala que a oferta, ela tem que ser igual ou maior do que o dízimo. Esse pastor, irmãos, ele constantemente ele está pregando, e cada mensagem, após cada mensagem dele, ele passa 3 números, 4 números de contas bancárias para as pessoas dizimarem. Quando ele termina, ele fala, agora eu vou passar os números das contas para vocês depositarem os dízimos de vocês. Observe a quantidade de erro que se repete. Primeiro ele fala que a oferta, ela tem que ser igual. Onde que já se viu isso, igreja? A oferta tem que ser igual ao dízimo ou maior, ela não pode ser menor que o dízimo. Ou seja, se eu ganho 10 mil reais, eu pago R$1.000 de dízimo. Se eu pretendo dar uma oferta para a igreja, por obrigação, segundo ele, eu tenho que dar R$1.000 de oferta, ou 1.100 ou 1.200. Eu não posso dar 900 ou 500 de oferta. Imagine os irmãos, é como eu estou falando, existem ainda muitas dúvidas em relação a dízimos e oferta, e infelizmente ele ensina dessa forma. Outro erro: como que eu vou estar divulgando 3 ou 4 contas bancárias no ar para que todos que estejam ouvindo depositem os seus dízimos em contas bancárias, quanto que eu congrego na minha igreja, aqui existe um tesoureiro para receber o meu dízimo. Existe um tesoureiro na minha igreja tem uma organização, eu preciso dizimar na igreja que eu congrego. Uma vez nós fomos do presidente falando, e eu estava falando de um irmão que estava congregando numa igreja boa, bem estruturada,
E ele levava o dízimo para a igreja de um amigo dele, uma igreja mais simples, humilde. E ele pegou e deu o exemplo. Ele falou: olha, você teria, se você for em um restaurante bom, de qualidade, comer uma comida boa, uma bela de uma picanha ou uns camarões bem gordos, você vai pagar a conta lá no boteco, naquela vendinha lá? Não vai, é errado, o cara não vai aceitar. Se você está se alimentando bem, tem toda uma estrutura, bancos confortáveis para você sentar, para assistir o culto tranquilo, você tem ali uma espécie de ar-condicionado que ajuda bastante no calor, você de certa forma tem uma igreja confortável. Então as despesas, ela tem que ser contribuída aqui, irmãos, na sua igreja. Então o pastor pega e fala que dá os números de contas e pede para as pessoas ofertarem e dizimarem naquelas contas. Se cada pessoa evangélica, cada crente tem uma igreja que ele congrega e tem um tesoureiro para ele dizimar. Então isso é totalmente errado, totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Outra coisa, congreguei com um pastor que ele ensinava para nós, só que ele não me convenceu, infelizmente. Ele não está nem pastoreando mais, felizmente, quer dizer. E ele ensinava o seguinte: ele falou: olha, vou ensinar para vocês a forma correta de dar o dízimo. Vocês trabalham, para mais uma vez, estou falando com os comerciantes, os empresários dessa igreja. Vocês têm uma determinada empresa, vocês pagam, aliás, vocês, digamos, entrou 10 mil reais na sua empresa. Você, segundo ele, você tem que pagar o dízimo de 1.000 reais. Você teria que tirar 1.000 reais do tudo que entrou e pagar o dízimo. Mas olha só, irmãos, observe. Eu tenho uma empresa que produz 10 mil reais. Eu tiro 3 mil reais para pagar os meus funcionários. Eu tiro 2 mil para material, despesa da minha empresa, enfim, sobrou 5 mil reais livre, lucro. Esses 5 mil reais livre de lucro que sobrou, logicamente eu vou pagar o dízimo de 500 reais, vou pagar o dízimo desse valor. Não é justo eu tirar água, luz, feira do mês, para depois eu pagar o meu dízimo. É lógico que não. Eu vou pagar o meu dízimo do meu lucro. Agora, observe a lógica. Se eu tenho 3 funcionários, cada um ganha 1.000 reais. Se eu der o dízimo de 8 mil reais, por exemplo, tiro apenas ali as despesas da loja, e aí sobrou 8 mil, e eu tenho que pagar 3 funcionários que ganham 1.000 reais. Se eu pagar o dízimo de 800 reais, ou seja, de 8 mil, eu estou simplesmente pagando o meu dízimo e o dízimo dos meus 3 funcionários. É ou não é assim, irmãos? Eu vou estar pagando o dízimo dos meus 3 funcionários, ou seja, se eles forem evangélicos, amém, eles vão pagar o dízimo dos 1.000 reais deles que eles ganharam de lucro na empresa. Mas eu tenho que pagar, vocês têm que pagar o dízimo do lucro de vocês. A Bíblia, em várias situações, em vários versículos aqui, a Bíblia fala do povo do campo, porque naquela época, irmãos, o dinheiro era raro, a moeda era rara. Até hoje ainda existem lugares, países, que os alimentos são trocados por outros alimentos, quase não se vê moeda, quase não se vê dinheiro. E aqui a Bíblia fala em várias passagens que o dízimo ele tem que ser tirado dos frutos do campo, da produção do campo. Mas como que eu vou pagar dízimo? Eu tenho uma chácara, eu nem trabalho. Eu tenho uma chácara que produz mamão. Como é que eu vou ser dizimista se o que eu tenho é uma chácara que produz mamão, ou que produz abacate, ou que produz melancia? Você vai ser dizimista do fruto da terra que Deus te abençoou. E tem mais, irmãos. Vocês têm que dar o dízimo, não por obrigação, não porque é uma lei. Porque se for, eu só vou dar porque é uma lei, porque é como se fosse uma obrigação. Não precisa você dar, porque não vai servir. Você tem que dar o dízimo por livre, espontânea vontade, por amor, por gratidão a Deus. Uma das maiores, eu digo até, maneiras, irmão, de sermos gratos a Deus, ou seja, de reconhecer o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem nos dado,
é quando nós ofertamos e quando nós contribuímos com os nossos dízimos ao Senhor com alegria, de coração. É igual eu vim para a igreja, igual às vezes eu já falei aqui. Tem pessoas que dizem, meu Deus, nossa, amanhã é cedo de novo. Ah não, eu tenho aquela como se fosse uma obrigação. Você tem que lembrar dos cultos, irmãos, da igreja com alegria. Como o salmista diz, alegria quando me convidaram para ir para a casa do Senhor. Isso é maravilhoso, nós precisamos fazer isso, irmãos, com alegria em nosso coração. Que maravilha, hoje é ceia, mais uma vez, hoje é ceia. Vou ter a oportunidade de estar lá louvando, agradecendo ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, participando do sangue do corpo de Cristo. Que maravilha, isso é muito bom. Passou muito rápido o mês, que bom, já chegou a ceia de novo. Com alegria, assim também é para ofertar e para dar os dízimos. Aqui no, deixa eu só ler um versículo para os irmãos. 2 Coríntios 9, versículo 7, só para endossar o que estava falando sobre as ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com raiva. Lembrei do papel ali agora. O Senhor ama quem dá com alegria, segundo o que propôs o seu coração. Este é o valor, este é o número. O número da oferta, o dízimo, existe um valor correto. Se você ganhar 1.000, você vai dar 100. Existe um valor. A oferta não, você observa bem aqui, ó. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ou seja, se a oferta é assim, se o seu coração propôs de você dar uma oferta de 100 reais, amém, Deus vai receber, vai ficar super feliz com aquela oferta de 100 reais, porque foi o que o seu coração propôs de dar com alegria. Agora, se for para você dar 200 murmurando, não vai servir, igreja. O Senhor não vai receber. É melhor que você não dê essa oferta, porque se a sua oferta for de R$1, Ele vai receber feliz do mesmo jeito, porque a sua fé, ela foi até R$1. O seu coração pensou ali, desejou, que você lhe propôs que você desse aquela oferta de R$1. Você não lembra da viúva? Jesus estava sentado ali só observando, e o povo ofertando. Chegaram aqueles fazendeiros ali com R$1.000, outros com 500, outros ia botando ali. Só que veja bem, o cara tem muito dinheiro, está sobrando, ele chega com uma oferta de R$1.000, bota ali e não faz nem coça no rosto dele. Chega uma pessoa que pega tudo que tem para a sua sobrevivência. Era a única coisa que aquela viúva tinha. Ela vai lá e coloca. Para o olhar humano, aquela mulher ficou sem nada, porque ela colocou tudo que ela tinha. Mas se nós formos olhar com uma visão espiritual, nós vamos observar que aquela mulher ali, ela foi muito abençoada, porque ela saiu dali com tudo. Porque quem tem Deus em sua vida, irmãos, tem tudo. E Deus abençoou muito bem aquela viúva e mostrou, deu exemplo para todo aquele povo e disse: olha, vocês estão vendo essa viúva aí? Ela foi a que deu mais. Poxa, como assim? Isso é uma piada. A mulher chega com uma moedinha desse tamanho e coloca. Eu trouxe um maço que minha mão não estava alcançando. E ela me deu mais, porque ela deu o que propôs no seu coração. Ela deu com alegria. Assim também como aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Isso, irmãos, é muito maravilhoso quando nós fazemos com alegria, com dedicação, o que determina o nosso coração. Nós viemos ofertar ao Senhor. É muito maravilhoso. O capítulo que foi lido aqui, o texto, fala de roubar de Deus, fala de maldição e fala de prosperidade. Às vezes pode parecer um absurdo quando nós falamos que alguém está roubando de Deus. Talvez alguém possa achar isso um absurdo, mas como assim roubar de Deus? Não é possível. Se eu deixar de dar o dízimo, irmão, não sou eu que estou falando.
não é o pastor que já falou, mas simplesmente é a palavra do Senhor, está escrito na Bíblia Sagrada. Aqui está falando, o versículo diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí ele volta para o versículo 10, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrireis as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui ele está falando de maldição para quem retém o dízimo e as ofertas do Senhor. Observe, irmãos, existem inúmeros versículos aqui na Bíblia de grandes bênçãos, grandes prosperidade para quem é fiel no dízimo e nas ofertas. Nós temos uma mente pequena, infelizmente, de achar, quando nós estamos dando uma oferta ou tirando o dízimo, nós temos uma mente de que aquilo vai nos faltar. É por isso que às vezes isso é colocar o nosso coração no nosso tesouro. Quando nós colocamos o nosso coração em tudo que nós temos, aí fica difícil. É o que nós aprendemos já aqui nesta igreja. Não é pecado ser próspero, não é pecado ter tudo de bom em nossas vidas, mas o que não pode é nós colocarmos o nosso coração na matéria, colocar o nosso coração nos bens materiais, aí passa a ser pecado. Mas se você tem um coração voltado para Deus, eu tenho tudo isso aqui, mas se me tirarem tudo isso aqui, também não vai mudar nada na minha vida, porque eu continuo servindo a Ti, Senhor Todo-Poderoso, independente de bens materiais ou não, eu continuo Te servindo, assim como falou o profeta Abacuque. Ainda que falte o gado, que minha despensa fique vazia, que venha me faltar tudo, mas toda a vida eu louvarei ao meu Senhor. Ele falou: olha, o que ele estava querendo dizer, a expressão dele naquele momento, é que ainda que viesse uma enxurrada e carregasse tudo, e ele ficasse só com a roupa do corpo, resumindo, ainda assim ele não ia murmurar, e ainda assim ele louvaria a Deus, como fez Jó. Então observe que você pode ter tudo, mas você não pode colocar o seu coração nas riquezas. Eu falei aqui no início do ano, pastor, mais ou menos no meio do ano, assim, só por algo, mas hoje tem bastante pessoas aqui que não estavam nesse dia. Eu queria só esclarecer um pouco para que os irmãos possam entender melhor. Eu sempre fui dizimista, só que eu pagava meu dízimo de forma errada. Eu trabalhava com marcenaria, eu pegava um serviço e eu pagava as minhas contas, pagava os funcionários, pagava todas as coisas que precisava pagar, e no final, depois que eu recebia, geralmente a gente pega um serviço, o cliente divide em 3 parcelas, 4 parcelas, enfim. Aí no final, quando eu recebia aquela última parcela, eu pegava o dinheiro e ia pagando as coisas, comprando material, pagando funcionário, despesa do carro, enfim. Aí quando eu era naquela última parcela, que era o meu lucro, aí eu pegava e tirava o dinheiro do dízimo. Aí eu falei: meu Deus, está errado, porque a minha decoradora, a arquiteta, ela é evangélica. E eu achei muito bonito um dia que eu fui levar uma comissão para ela, e ela falou assim: me traga um determinado valor. Eu fui levar um valor para ela, ela disse: me traga X separado, trocado. Eu falei: tudo bem, não entendi não, mas eu levei. Quando eu cheguei lá, eu levei o valor para ela, e levei o valor separado que ela pediu, dava exatamente 10%. E ela, quando eu entreguei a comissão dela, ela pegou aquele valor, nem colocou na bolsa dela, colocou na bolsa ali e tirou aquela separada e falou assim: isso aqui é o meu dízimo, isso aqui é do Senhor, esse eu não posso mexer nem misturar sequer com esse outro valor. Eu achei aquilo muito bonito, porque isso se chama, irmãos, primícias.
E aquilo saiu com uma carapuça para mim. Eu falei, eu não vou mais pagar o dízimo dessa forma. A partir desse ano, que foi janeiro de 2016, eu vou pagar o dízimo de maneira correta. Porque quando eu pego um serviço, eu sei o valor que dá para mim ganhar de lucro. Eu já sei, a gente tem uma forma correta, uma forma de fazer o orçamento. Um serviço de R$10.000, a gente tira o valor, a metade é material, e o restante a gente tira funcionário e tal, enfim, eu sei mais ou menos o valor que eu consigo ganhar tranquilamente com 28 anos, mas nessa área não é possível. E aí eu sei o valor que dá para mim ganhar de um serviço de R$10.000. Aí, se eu sei o valor, o que eu estou fazendo? Eu fiz um propósito com o meu Senhor. Serviço mês sim, mês não, mês bom, mês ruim. E meu Deus, misericórdia, me ajuda, porque tem alguma coisa errada. Aí eu fiz esse propósito com o Senhor em janeiro. Eu tenho aqui no meu celular para quem quiser ver. Tudo organizadinho, os meses, de como Deus trabalhou na minha vida. Porque aquela mulher, irmãos, isso me serviu de exemplo, porque a forma como ela usou para separar o dízimo e ser tão correta, aquilo assim ficou martelando o tempo todo em mim. E aí eu peguei e fiz aquele propósito com o Senhor. Eu digo, eu vou ser dizimista das primícias, vou fazer da forma correta. Por quê? Porque ela não aceita, se eu pegar um serviço de 4 vezes, ela não aceitava eu dar a parte dela no final da parcela. E por que eu vou dar o do meu Deus no final da parcela, Cláudio? Não é justo. Eu tenho que tirar dessa entrada, eu tenho que tirar o meu dízimo. Se eu tenho que tirar o dela, eu tenho que tirar o meu dízimo. E o restante do material eu parcelo, eu me viro até receber. Mas eu vou dizimar em nome de Jesus das primícias. Se eu fizer em 3 vezes, em 4 vezes, não interessa. Da entrada que o cliente me der, eu vou estar dizimando o meu Senhor. Irmão do céu, meu celular não parava de tocar. Eu fui o primeiro serviço, depois foi o outro, e aí eu fui. Você pode olhar a lista aqui, tá? Que eu sou muito organizado com as minhas finanças. Quando você olha a primeira lista de todo o serviço, você vai ver tudo que eu gastei, tudo que eu fiz com aquele serviço, o dinheiro que eu fiz com ele, de cada cliente eu tenho notado. E você olha lá, a primeira lista em cima está o dízimo. Aí depois vem as outras coisas. Primeiro vem o dízimo, depois vem as outras coisas. E o Senhor me abençoa de uma maneira espetacular, irmãos. Então, igreja, aqui está falando de maldição para quem não paga o dízimo, de prosperidade. Eu já vou encerrar, porque para não passar. Olha aqui, ó, só para encerrar os 2 versículos. Esse assunto aqui dá para falar a noite inteira. Só para encerrar, agora eu quero falar de prosperidade. Olha só a diferença de quem paga o dízimo. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está a prosperidade, igreja. A prosperidade de Deus para mim e para você esta noite. Receba em nome de Jesus. Seja um ofertante, seja um dizimista fiel, que você vai ver que Deus vai mudar a história da sua vida. Eu não sei como que está a sua vida financeira, como que está a sua vida espiritual com Deus, mas eu te falo uma coisa: seja um dizimista de coração, dê pela fé, porque você vai ver a prosperidade em sua vida. Louvado seja o nome de Santo Jesus. Nós temos um grande exemplo do empresário lá de Maceió, de Recife, um homem que Deus tem abençoado grandemente, tem 50 apartamentos alugados, enfim, são muitas coisas, mas ele tem todo o histórico de ser um dizimista fiel. E quanto mais ele dá o seu dízimo, mais ele contribui com ofertas grandes. O coração dele é um coração missionário, ele tem o desejo de ofertar, e Deus abençoa, que ele já está perdendo as contas de como Deus tem abençoado a sua vida. Olha aí, a mulher dele é dona de atacadão e vende bolo na porta da igreja, ajudando as irmãs da cantina. Olha quanta humildade. É por isso que Deus abençoe, irmãos. Eu queria falar mais, mas o tempo não dá. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e para fora com você. Vocês podem